Boa noite, pessoal. Podemos começar, pessoal da produção ali? Beleza. Então, muito boa noite a todos. São 8h02. Então, vamos prestigiar aí os pontuais. Todos os aqui presentes sejam muito bem-vindos. O pessoal que está em casa nos assistindo também, e o pessoal que está nos assistindo depois, também sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje é a nossa quinta aula, de um total de 7 aulas. Então, hoje é a nossa antepenúltima aula. É essa e mais duas, e aí nós encerramos a primeira parte do nosso curso. E o nosso tema hoje é a necessidade da disciplina na igreja. Nós vamos olhar um dos capítulos mais difíceis de 1 Coríntios e mais difíceis de toda a Bíblia, na verdade. Então, vai ser um texto, no mínimo, interessante. Eu queria convidar você para curvar sua cabeça nesse momento, para nós orarmos e pedirmos a bênção de Deus na nossa aula. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra de forma mais aprofundada, olhando detalhes que muitas vezes, na correria ou por limitação de tempo, não temos oportunidade de fazer em outros momentos. Mas obrigado por esse curso. Entregamos agora essa aula em Tuas mãos, que o Senhor nos ajude a superar qualquer cansaço, distrações, que nós possamos estar aqui com as nossas mentes, principalmente com o nosso coração. E que seja um tempo também edificante, Pai, um tempo de aprendermos coisas talvez novas, mas principalmente um tempo de desafio e de transformação do nosso coração. Então te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, continuando o nosso curso, nós vamos falar hoje sobre a necessidade da disciplina na igreja. Nós vamos pegar aqui o finalzinho do capítulo 4 e todo o capítulo 5. E eu já vou pedir então que você faça aquilo que a gente tem feito nas nossas aulas, formar aí uma dupla, um trio, um quarteto. De preferência não fique sozinho, porque a gente vai parar em alguns momentos para interagir e isso também nos ajuda a fixar o conteúdo, a entender melhor, né, aquilo que está sendo explicado. Senão fico eu aqui falando, né, sem parar, fazendo um monólogo, acaba ficando muito cansativo. Então, vamos para a primeira parte aqui, capítulo 4, versículos de 18 a 21. Confrontando os arrogantes. Eu vou ler o texto, você acompanha aí na sua Bíblia. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, Paulo parece brabo aí, né? E ele vai abordar 3 problemas nos capítulos 5 e 6. O problema do homem que vivia com a sua madrasta, que é o problema que nós vamos ver hoje. O problema dos cristãos que levavam outros cristãos aos tribunais e o problema dos cristãos que se relacionavam com prostitutas. Esses 2 últimos problemas aqui são tratados no capítulo 6. Aí você vai pensar assim, poxa vida, o pessoal de Corinto era complicado e realmente era uma igreja bastante complicada. Quem são esses arrogantes? Eles eram, muito provavelmente, líderes da igreja que resistiam à autoridade apostólica de Paulo. A palavra arrogante, ela significa orgulhoso, aquela pessoa cheia de si, a pessoa soberba.
E esses arrogantes, eles estavam diretamente envolvidos nos problemas dos capítulos 5 e 6. Paulo, então, diz que irá confrontá-los. E aí ele faz uma pergunta aqui no versículo 21. O que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, ele faz uma pergunta que é uma pergunta retórica, ou seja, aparentemente ele contrapõe aqui amor à disciplina, né? Mas a gente lendo a pergunta, a gente entende que ele não está simplesmente contrapondo uma coisa à outra. Por quê? Porque o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Então, ao disciplinar os coríntios, Paulo também estava tratando eles com amor. Inclusive, Paulo diz ali no capítulo 4, 14 e 15, ele lembra os coríntios que eles eram filhos espirituais de Paulo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então, Paulo, ele é bastante firme, ele é bastante duro até, mas ele fala aqui como um pai, que ele era o pai espiritual dos coríntios. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de atitude, eu vou precisar ser firme com vocês quando eu for visitar pessoalmente a igreja. Então, ele vai falar agora aqui do próximo problema e ele, de uma certa maneira, ele já começa a usar a vara da disciplina aqui, porque ele vai confrontar os coríntios desses 3 pecados que nós falamos anteriormente, e hoje nós vamos tratar aqui do caso de incesto. Nós vamos ler agora o capítulo 5, de 1 a 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É um texto bem pesado, né? E, como eu disse para vocês, é um dos textos mais difíceis de 1 Coríntios, um dos textos mais difíceis da Bíblia. Paulo começa dizendo: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então, essa situação de incesto, esse pecado, Paulo não usa a palavra incesto aqui, mas na lei romana, esse tipo de relação era considerada uma relação incestuosa, que era, já vou mostrar aqui as possibilidades, né? Mas alguém que estava tendo um relacionamento marital, como marido, né? Com a sua madrasta. Vamos lembrar que naquela época era muito comum que os homens se casassem com mulheres bem mais jovens. Então, alguém ali em Corinto, um homem, né, ele tinha a sua primeira esposa, ele teve um filho com a sua primeira esposa, a sua primeira esposa faleceu, provavelmente, e ele se casou pela segunda vez com uma mulher bem mais jovem, e agora o filho desse homem estava se relacionando com essa mulher. Mas eu já estou me adiantando, no próximo slide a gente vai ver o que estava acontecendo.
A palavra que Paulo usa aqui para imoralidade, imoralidade é a tradução da palavra porneia, que é uma palavra grega que caracteriza todos os pecados sexuais. Então, porneia são pecados sexuais. Na língua portuguesa, né, a palavra pornografia, ela vem dessa palavra porneia, né? Pornografia, porneia. E é importante a gente distinguir aqui a imoralidade do sexo, né? Tem muitas pessoas que têm uma visão distorcida do sexo por várias razões, ou porque sofreram algum tipo de abuso, ou porque tiveram uma vida muito imoral, ou foram, de alguma forma, ensinadas, né, que sexo é uma coisa suja, uma coisa ruim, mas nós precisamos lembrar que o sexo ele faz parte da boa criação de Deus. Ele foi criado por Deus. Lá em Gênesis, quando Deus faz homem e mulher, Deus faz dois seres sexuais, homem e mulher. O sexo em si, ele faz parte da boa criação de Deus. E dentro do contexto do casamento, ele é uma bênção, porque ele une marido e mulher, ele traz intimidade, ele é algo que abençoa o casal casado. Agora, o sexo fora da vontade de Deus, ele se transforma em imoralidade. E aí ele é capaz de trazer muito sofrimento para as pessoas, né? Escravidão e uma série de coisas que trazem destruição para a vida das pessoas, né? Infidelidade, etc. Então, fazer essa diferença é muito importante, né? O sexo é uma bênção, a imoralidade ela é a deturpação do sexo. E nesse caso de incesto, nós podemos vislumbrar aqui três possibilidades. O filho que adulterou com a madrasta enquanto o pai era vivo, o filho que passou a viver com a madrasta depois do divórcio do pai, e o filho que passou a viver com a madrasta depois da morte do pai. Então, são três situações bastante graves, né? Sendo a mais grave a primeira possibilidade, e a menos grave a terceira opção aí, a terceira alternativa. Seja como for, qualquer uma dessas três possibilidades, ela era algo a ser condenado, né? Havia aqui realmente um incesto. O Antigo Testamento, eu estou passando meio rápido, talvez alguns de vocês achem que não estão conseguindo anotar tudo, mas depois eu vou mandar para vocês os slides. O Antigo Testamento, ele proibia claramente o envolvimento sexual de um filho com a esposa do seu pai. Evidentemente, nem se fala aqui da mãe, né? Falando da esposa do pai, a segunda mulher do seu pai, uma madrasta. O Antigo Testamento proibia claramente esse envolvimento. No direito romano, o adultério incestuoso, ele era tão grave que ele era punido com o exílio e com a perda de todos os bens. Então, uma situação como essas aqui, e ele se tornava um adultério incestuoso se houvesse um casamento oficial, um casamento legal, e isso fosse descoberto. Ele era punido com exílio e com a perda de todos os bens. A união estável em um adultério incestuoso poderia ser tolerada apesar da sua reprovação social. O que seria essa união estável? Seria esse homem que, depois da morte do seu pai, ele se juntou com a sua madrasta, passou a viver com ela. Isso não era bem visto naquela sociedade, mas os romanos eles podiam fazer
vistas grossas e permitir, suportar, tolerar uma situação como essa, principalmente se esse homem fosse alguém com muito poder, ou poder político, ou poder econômico, o que é uma possibilidade no nosso caso aqui em Corinto, né? O texto não nos diz isso, que era alguém poderoso, mas a forma como a igreja tolerava isso nos dá a entender que poderia ser um patrono, poderia ser alguém com muita uma condição social muito privilegiada. Então essa era a situação e a dureza com que Paulo lida com o homem indica que este homem foi confrontado, mas ele permaneceu impenitente. Impenitente significa não se arrependeu. Paulo, ele não chega com tudo, né? Ele não chega chutando a porta assim, precipitadamente, mandando logo expulsar o homem da igreja. Esse homem provavelmente foi confrontado. Nós vimos aqui no capítulo 1 que Paulo recebeu um relato de algumas pessoas de Corinto que tinham ido visitá-lo. E nesse relato, com certeza, eles explicaram essa situação e explicaram em que pé estava a situação deste homem. E este homem permaneceu impenitente, ele se recusou a terminar esse relacionamento. E a gente precisa lembrar que o propósito da disciplina, ele é sempre a restauração. A disciplina na Bíblia, ela não é sumária no sentido de a pessoa pecou, pronto, ela já tem que ser expulsa. Não é assim que funciona. Nós conhecemos os textos, né? A gente até pode ler aqui Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 17. Mateus 18, de 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então a gente vê aqui claramente 3 passos. Primeiro, se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele a sós. Se ele se arrepender, a coisa morre ali entre você e aquela pessoa. Se ele não ouvir, leve consigo mais 2 outros. E se nesse segundo passo a pessoa se arrepender, morre ali entre essas 4 pessoas, né, as 2 testemunhas, você e a pessoa que está sendo confrontada. E se ele se recusar a ouvi-los, conte-o à igreja. E nesse terceiro passo ainda existe a possibilidade, então, de a igreja, ou de pessoas da igreja irem conversar com aquela pessoa. E um quarto passo, então, seria a exclusão, né? Então, essa pessoa, ela teve 3 oportunidades, no mínimo 3 oportunidades, de reconhecer o seu erro e se arrepender e mudar. Então, a disciplina na Bíblia não é algo feito de maneira apressada, não é algo feito de maneira precipitada, mas ela visa restaurar a pessoa, ela visa dar várias oportunidades. Um outro texto que também fala de disciplina é Gálatas capítulo 6, versículo 1.
Gálatas 6:1, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, eu acho muito interessante a forma quase delicada que Paulo orienta aqui a confrontação da pessoa, né? Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, essa é a perspectiva, ou a visão cristã da disciplina. E Paulo, ele não ordena a exclusão da mulher. É muito interessante que ele só fala no homem aqui. Isso nos sugere que essa mulher, ela não era cristã. Por que ela não foi disciplinada? Porque ela não estava debaixo da autoridade da igreja. E como nós vamos ver mais adiante, nos versículos 12 e 13, a igreja não possui autoridade sobre não cristãos. E agora vem aquela frase assustadora: entreguem a Satanás. Versículo 5: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Meu Deus do céu, o que significa entregar esse homem a Satanás? Será que Paulo está ensinando a igreja a fazer um rito macabro, a fazer uma coisa assim estranha, né? A expressão entreguem a Satanás ou entregar a Satanás, ela significa a exclusão do homem da comunhão da igreja. Então, Paulo está falando aqui de uma situação extrema, em que todos os passos foram dados, em que esse homem teve todas as oportunidades de se arrepender, ele se recusou ao arrependimento, e ele agora será excluído da igreja. Dentro da comunhão da igreja, a pessoa está protegida de Satanás, pois a igreja é o templo de Deus e o Espírito Santo habita nela. Nós vimos isso no capítulo 3, versículo 16. Diz o Jorge Montag: ser excluído é ser privado desta proteção e, portanto, vulnerável aos ataques de Satanás que Deus permite para a punição. Então, essa ideia de que entregar a Satanás é a exclusão da comunhão da igreja, ela é uma ideia que é um consenso entre os comentaristas, os estudiosos de 1 Coríntios. Paulo usa uma expressão parecida ali em 1 Timóteo 1:20. Ele diz assim, 1 Timóteo 1:20. Vamos ler os versículos, o versículo 19 também. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então ele menciona aqui esses dois homens que também foram excluídos ali da comunhão da igreja. Então, entregar a Satanás significa excluir essa pessoa da igreja. Agora, existem duas interpretações para esse texto. E eu vou apresentar para vocês agora essas duas interpretações. O que significaria na prática, ou quais seriam as consequências dessa entrega a Satanás? Então vamos olhar primeiro a interpretação 1 toda e depois a interpretação 2, e elas estão aí lado a lado para a gente poder fazer um contraste. Então a interpretação 1,
ela diz que Paulo está falando que a consequência dessa entrega a Satanás será a morte física da pessoa. Porque ele diz aqui: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído. Então, Paulo estaria falando aqui da morte física. Satanás mataria o homem que perdeu a proteção da igreja. Para que o corpo seja destruído. Essa palavra corpo, traduzida aqui como corpo, no texto grego, essa palavra é sarx. E o termo sarx, ele é um termo danado, a gente pode dizer, porque dependendo do contexto, ele pode significar corpo físico, e dependendo do contexto, ele pode significar carne no sentido da nossa carnalidade. Por exemplo, em 1 Coríntios 6,16, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Essa palavra traduzida como carne é sarx. Os dois são um só corpo. Essa interpretação, número 1, ela entende que esse homem, ele não perde a salvação, porque o versículo diz: para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então esse homem morreria fisicamente, mas no dia do julgamento ele vai ser salvo. E nós temos duas situações que ilustram essa interpretação. A primeira delas nós já falamos numa aula anterior, que foi Ananias e Safira, que mentiram para Pedro e sofreram ali a disciplina imediata, né? Então eles entram assim como a exceção que confirma a regra, né? Porque a disciplina de Ananias e Safira ela foi sumária, né? Mas ela é a exceção que confirma a regra. E 1 Coríntios 11:30, Paulo diz, falando no contexto da ceia, né? 1 Coríntios 11:30. Para a gente entender melhor, vamos ler dos versículos 28 a 30. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E nós sabemos que essa expressão dormir é um eufemismo para morrer. Então, algumas pessoas em Corinto estavam doentes ou tinham morrido como uma disciplina por participarem da ceia do Senhor de forma indigna. E, evidentemente, nós devemos tomar o cuidado, né? Não é porque uma pessoa está doente na igreja, não é porque uma pessoa morreu na igreja que ela morreu porque ela tomou a ceia de forma indigna. Essa é uma situação bem específica de Corinto. Claro que pode acontecer hoje, né? Mas Paulo, falando de Corinto, ele está falando como um apóstolo, como alguém que teve esse discernimento dado pelo Espírito Santo. Nós não podemos julgar as pessoas. Então, nós temos essa primeira interpretação. Trata-se da morte física, trata-se da destruição do corpo físico, a pessoa não perde a salvação. Nós temos aí o caso de Ananias e Safira, e 1 Coríntios 11, 30. A segunda interpretação, ele entende que quando Paulo fala
entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído. Paulo não está falando aqui do corpo físico, mas Paulo está usando a palavra sarx no sentido para que a sua carnalidade seja destruída. Então, esse homem é um homem que está vivendo na carne, que está escravizado à sua carnalidade, dominado pela sua carnalidade, porque ele está vivendo numa situação incestuosa, numa situação imoral. Então, entregar esse homem a Satanás significaria que Deus permitiria que Satanás trouxesse um grande sofrimento sobre a vida daquela pessoa, e Deus então usaria o sofrimento para trazer arrependimento ao coração desse homem. Também essa posição não acredita na perda da salvação, pelo mesmo motivo que a interpretação 1. E nós temos alguns exemplos bíblicos dessa interpretação número 2 também. Nós temos ali o exemplo de Jó, quando Satanás questiona a fidelidade de Jó a Deus, e ele diz, olha, se você tirar a sua proteção de Jó, Jó irá te negar. Ele vai blasfemar, ele vai te negar. E Deus diz assim, olha, você pode fazer o que você quiser, menos matar Jó. E aí nós conhecemos a história de Jó e vemos como Deus usou aquele sofrimento na vida desse homem. E lá no final do livro ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Segundo exemplo, 2 Coríntios capítulo 12, o próprio apóstolo Paulo, se você quiser abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios 12, texto bem conhecido. Paulo ele diz que ele teve uma visão do terceiro céu, e uma visão extraordinária. Ele foi levado ao terceiro céu, ele viu coisas que não eram permitidas, né, aos homens, e aquilo poderia deixá-lo arrogante, soberbo, né? E aí ele diz aqui no capítulo 12, 2 Coríntios 12, 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, Paulo fala aqui de algum problema que nós não sabemos o que é, não sabemos se era um problema físico, se era um problema emocional. Já existem, assim, várias sugestões, né? Uns dizem que poderia ser um problema nos olhos, né? Um problema de visão, porque lá em Gálatas ele fala que escreveu a carta com grandes letras. Outros falam em malária, outros chegam a sugerir até que pudesse ser a sogra de Paulo, mas ele não era casado, até onde a gente saiba, né? A gente não sabe o que é. Alguns diziam que talvez fosse uma grande tentação, né? Uma área que era difícil para Paulo. Mas o mais interessante é que ele chama esse espinho na carne, e o espinho na carne, ele é algo doloroso. Ele é algo que ninguém gostaria de experimentar, né? Ele chama esse espinho na carne de mensageiro de Satanás. E aí ele diz que ele orou 3 vezes, e aí ele recebeu essa resposta de Cristo: minha graça é suficiente para você.
Então, alguma coisa relacionada à ação de Satanás, mas que foi usada por Deus para que Paulo se tornasse mais dependente dele. Esse é um segundo exemplo do que poderia acontecer com esse homem. E o terceiro exemplo, nós já lemos o texto, 1 Timóteo 1, 19, 20. Então, interpretação 1, algo assim bem dramático, bem radical, né? Destruição da carne, o diabo vai matar esse homem e ele não vai perder a salvação, e ele vai ser salvo no último dia. A interpretação 2 é uma interpretação um pouco mais palatável, digamos assim. Deus iria usar o sofrimento trazido pelo diabo para trazer arrependimento a esse homem e destruir essa carnalidade. Eu quero fazer uma enquete aqui com vocês. Quem que acha que a interpretação 1 é a interpretação correta? Levanta a mão. Ninguém? O Luan levantou? Não? Fez assim? Quem acha que a interpretação 2 é a correta? A interpretação 2 teve mais adesão, né? Eu tendo a concordar mais com a interpretação 2 também. Apesar de que a interpretação 1, ela não é absurda, ela é possível, mas eu tendo também a interpretar da maneira como é colocado aqui, né? A carne como carnalidade. Mas aqui nós temos um exemplo de como nós podemos concordar em discordar. Porque existem coisas na nossa fé que são coisas primárias, prioritárias. Por exemplo, nós como cristãos bíblicos, nós cremos em que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que a salvação só é possível por meio do sacrifício de Cristo. Essas são doutrinas que nós não podemos abrir mão delas. São doutrinas primárias. Agora, existem questões que são questões totalmente secundárias. Então, pessoas podem interpretar esse texto de maneira diferente e tudo bem, né? Nós podemos ter opiniões diferentes sobre isso e sobre tantas outras coisas, né? Então, isso é legal também. Unidade não significa uniformidade, todo mundo pensando a mesma coisa, né? A gente tem sempre que pensar assim, que todo mundo pensando exatamente a mesma coisa, isso é coisa de seita, né? Não é coisa saudável, é coisa de lavagem cerebral. Então, nós temos essa liberdade, né, de termos interpretações diferentes. Mas vamos partir agora para o próximo parágrafo, que tem tudo a ver com o que nós vimos até agora, que são os versículos de 6 a 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Mas por que cargas d'água Paulo começa a falar de fermento, começa a falar de cordeiro? Paulo está viajando aqui, por que ele está falando isso? Paulo ele não está viajando. Paulo ele está falando como um judeu.
E Paulo entende a vida cristã como o novo êxodo. O êxodo dos israelitas no Antigo Testamento, né? Paulo, ele gosta muito de usar a imagem do êxodo, ele usa essa imagem em 1 Coríntios, ele usa essa imagem em Romanos, ele usa essa imagem em Colossenses. Ele gosta muito de falar da vida cristã como esse novo êxodo. E ele então fala aqui da Páscoa. E ele cita então dois elementos importantes da Páscoa: a eliminação do fermento velho e o sacrifício do cordeiro pascal. E fazendo um parênteses aqui para nós somos cristãos, nós não temos que obedecer à lei de Moisés, mas isso não significa que nós não devemos conhecer o Antigo Testamento, muito pelo contrário. Nós somos pessoas do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Nós precisamos ler o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento. Eu tenho um hábito, acho que eu já compartilhei isso com vocês, eu tenho o hábito de todos os dias ler um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento, e um salmo, na minha devocional. E eu faço isso de propósito, porque eu tendo a ser mais do Novo Testamento. Eu preciso ler o Velho Testamento. E o Velho Testamento tem passagens muito difíceis e tem passagens maravilhosas. Textos muito ricos. E nós sabemos, até por 1 Coríntios, né, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, nós sabemos que os apóstolos, eles ensinavam o Antigo Testamento nas igrejas, mesmo nas igrejas de maioria gentia. Eles ensinavam o Antigo Testamento. Tanto é que Paulo, no capítulo 10, ele vai falar também sobre a história de Israel, e ele fala da história de Israel de um jeito que ele não fica explicando muitos detalhes, porque os coríntios já conheciam a história de Israel, mesmo sendo pagãos. Porque o Antigo Testamento ele era ensinado nas igrejas cristãs. Então, se você não tem o hábito de ler o Velho Testamento, leia o Velho Testamento. E mesmo aquelas passagens que não tenham nada a ver conosco hoje, né? Textos que falam, por exemplo, coisas que a gente não pode comer, ou como que o sacerdote deveria lidar com uma pessoa que tivesse uma doença de pele. É importante que a gente leia a Bíblia toda. E o Novo Testamento, ele está encharcado do Antigo Testamento. Esse texto aqui de 1 Coríntios 13, Paulo vai citar Deuteronômio. Então, para nós entendermos o Novo Testamento, nós precisamos conhecer o Velho. Então, Paulo fala aqui do fermento e do cordeiro. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o fermento. Ele diz assim: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Na Páscoa, na celebração anual da Páscoa, uma das coisas que os judeus faziam, eles eliminavam todo o fermento velho. E essa prática é interessante, né? Ela não tinha somente um significado espiritual, mas também sanitário. Porque o que os judeus faziam? Eles deixavam um pouco do fermento usado na semana anterior, guardado de uma semana para outra, para misturar esse fermento na massa nova que eles iriam fazer. E esse fermento velho da semana anterior fermentava essa massa nova. O problema é que você ia fazendo isso semana após semana após semana, e aquele fermento velho, ele poderia ser contaminado. Ele poderia ser contaminado por um fungo, por uma bactéria, por alguma coisa. E na Páscoa, os judeus eles quebravam esse ciclo de contaminação
deixando de usar aquele fermento do ano anterior. E aí eles faziam na Páscoa o pão sem fermento. Também é conhecido como pão asmo ou pão ázimo. É o pão sem fermento. Como é que é o pão sem fermento? Ele fica parecendo uma bolacha creme cracker. E eu nunca comi, mas deve ser gostoso, deve ser parecido, né, com bolacha creme cracker. Então, como o fermento contaminado, o pecado não tratado de um membro poderia contaminar toda a igreja. Então, quando você tem um membro que está vivendo em pecado, que está em desobediência aberta, essa pessoa, se ela permanecer na igreja, se não for feito nada, ela vai influenciar outras pessoas para o mal. Ah, esse cara pode fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ah, não é pecado fazer isso, eu vou fazer também. Então, essa é a ideia. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Então, o fermento velho, ele simboliza aqui os pecados que caracterizam a velha vida. E aí Paulo fala, no versículo 8, por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. E aí Paulo usa, então, as palavras maldade e perversidade. E essas palavras elas podem ser entendidas como a disposição para fazer o mal e a prática do mal. Então, essa é a característica da pessoa que não tem a Cristo. Né? Ela tem uma disposição para o mal e ela vive na prática do mal. Paulo está dizendo, olha, celebremos a festa, a vida cristã é uma festa, nós já vamos ver isso, mas não com a maldade. A nova vida se caracteriza pela sinceridade e pela verdade. Essas duas palavras são sinônimas de pureza de motivos, integridade, transparência. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, vamos nos livrar daquilo que caracteriza a nossa velha vida, assim como os israelitas se livravam do velho fermento, e vamos celebrar com as coisas da vida nova. E o outro exemplo que Paulo usa aqui, falando ainda do novo Êxodo, ele ainda está falando da Páscoa, é o Cordeiro Pascal. Também você tem um cordeirinho que foi imolado, sacrificado, né? E a ideia aqui é que assim como Deus salvou Israel do Egito por meio do sacrifício do Cordeiro Pascal, Deus nos salva por meio da morte de Cristo. Então, lá na Páscoa, ele era sacrificado e Cristo é o nosso Cordeiro. E é muito interessante, não sei se vocês já se deram conta disso, que Jesus ele não morreu no dia da expiação. Os judeus tinham o dia do perdão, o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. E é muito interessante que Jesus não morre no dia da expiação. Jesus morre na Páscoa. E olha que interessante, a sua morte coincide com os sacrifícios dos cordeiros pascais. Os cordeiros pascais, eles eram sacrificados entre o meio-dia e o pôr do sol, que foi a hora que Jesus morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro Pascal. Então, a vida cristã, ela é esse novo êxodo. Assim como
os israelitas foram libertados da escravidão do Egito, o cristão foi liberto do pecado e das forças do mal para viver uma nova vida para Deus. Isso é o que significa a palavra redenção. Redenção é libertação. Paulo usa essa imagem do Êxodo lá em Colossenses 1, 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então nós somos, tem uma música que a gente cantava, que os mais antigos vão lembrar, nós somos o povo a quem Deus libertou. A gente precisa cantar, voltar a cantar essa música, que ela é muito bonita. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Então nós experimentamos essa libertação. Porque Cristo morreu por nós, devemos abandonar o velho estilo de vida, caracterizado pelo pecado e pela independência de Deus, e abraçar o novo estilo de vida, caracterizado pela santificação, obediência e devoção. E aí Paulo usa essa expressão no versículo 8, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. E é muito legal que Paulo, ele descreve a vida cristã como uma festa. A vida cristã é a celebração do nosso perdão e da nossa libertação. Como diz o Gordon Fee, com base na crucificação de Cristo, o povo de Deus deve manter uma festa permanente de celebração do perdão de Deus, vivendo em santidade. E quando a gente fala de festa, a gente está falando de alegria, gratidão. E a vida cristã, então, ela deve ser celebrada como um evento de alegria, de gratidão. E ele é um evento coletivo, porque a gente não faz festa sozinho, né? A gente faz festa com outras pessoas. Por isso que a gente vive em comunidade, por isso que, como cristãos, a gente deve fazer essa festa em comunidade. Eu acho muito legal que aqui na Aliança a gente chama a nossa reunião de domingo de celebração. Eu acho muito mais legal do que culto, né? Culto parece um negócio tão pesado, né? Vamos para o culto. Nada contra quem fala assim, mas eu prefiro muito mais celebração. Porque celebração é festa. E nós estamos aqui para celebrar nas nossas reuniões e na nossa vida, no nosso dia a dia, celebrar a nossa salvação. Então, junte-se aí com o seu grupo e responda essas duas perguntas. Como nós podemos expressar a nossa gratidão e alegria por nossa salvação? Como podemos fazer isso individualmente e como igreja? Então, o pessoal que está em casa, que está só em casa, pode responder por escrito nas suas anotações. E o pessoal que está aqui pode compartilhar aí no seu grupinho essas duas perguntas. 5 minutinhos para a gente interagir e aí nós vamos para a parte final da nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos para a finaleira aqui da nossa aula. E nós vamos ler agora, então, os versículos de 9 a 11. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então, Paulo cita aqui
no versículo 9, uma carta anterior que não foi preservada, uma carta que ele escreveu aos Coríntios. Então, a nossa primeira Coríntios, ela seria, na verdade, segunda aos Coríntios, né? Mas essa primeira carta não foi preservada. E o que Paulo explica foi algo que ele tinha escrito naquela primeira carta, mas os coríntios não tinham entendido direito o que ele quis dizer. Paulo não condena a convivência com descrentes que assumem um estilo de vida contrário ao padrão de Deus. Então, você conviver com alguém que vive um estilo de vida imoral não faz de você uma pessoa imoral. Você pode pensar em alguém no seu trabalho, por exemplo, né? Conviver com descrentes não significa concordar com o estilo de vida dessa pessoa. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, Paulo diz, né? Em outras palavras, quando eu escrevi para vocês, eu não disse para vocês que vocês não podem conviver com pessoas imorais, com pessoas idólatras, porque se eu dissesse isso para vocês, vocês teriam que sair do mundo. O que Paulo condena é a tolerância de cristãos abertamente desobedientes dentro da comunidade cristã. É isso que Paulo está condenando aqui. Versículo 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja... E ele dá uma lista para nós aqui. Ele dá alguns exemplos, na verdade. E não é uma lista completa, evidentemente. Mas ele cita aqui 4 exemplos. Imorais, ou seja, aqueles que vivem uma vida sexual fora do casamento. Avarentos. A palavra avarento, não sei se é a melhor tradução, né? Eu acho que gananciosos seria melhor aqui. Aqueles que exploram ou enganam outros para obter lucro, que idolatram o dinheiro e nunca se contentam. Lá em Colossenses 3,5 é interessante que Paulo fala da ganância que é idolatria. Ladrão, o termo que Paulo usa, ele se aproxima da ideia de estelionatário, enganador, golpista. E idólatra seria o adorador de ídolos, adorador de outros deuses. Então, Paulo dá esses 4 exemplos, né? Como é que a gente vai ter dentro da igreja, convivendo lá, normalmente dentro da igreja, uma pessoa nessas condições, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente não pode conviver com pessoas que vivem esse estilo de vida, né? No versículo 11 ele vai citar mais alguns exemplos aqui. Alcoólatra, evidentemente que aqui ele está se referindo não àquela pessoa. Hoje em dia a gente usa o termo alcoolista, né? Que é a pessoa que tem problema com álcool, que é dependente químico, mas quando ele fala do alcoólatra, ele está falando daquela pessoa que se entrega à dependência química, que não luta contra ela. E por fim, Paulo se refere a estilos de vida caracterizados pela desobediência e não a pecados ocasionais. Então, ele não está dizendo assim, que a pessoa caiu uma vez, cometeu uma vez algum pecado e ela então está fora, né? Ele está falando que a igreja não pode admitir alguém que vive, ela tem que excluir alguém que vive de forma desobediente, de forma impenitente. Ele está falando de novo aqui do exemplo do homem, né? Porque que aquele homem precisava ser expulso da igreja. E aqui ele usa uma expressão interessante de fala: com tais pessoas vocês nem devem comer.
essa coisa de comer com outras pessoas, ela, para o judeu, não apenas para o judeu, mas para o judeu com certeza, ela trazia a ideia de comunhão. Você estar à mesa com uma pessoa é você estar em comunhão com aquela pessoa. E o afastamento da pessoa visa fazer com que ela perceba seu erro e se arrependa. Tem um texto que também fala de disciplina, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Então, quando a gente dá, vamos dizer assim, você dá um gelo na pessoa para que ela se dê conta de que, olha, você precisa se arrepender, você precisa mudar, desse jeito não dá, né? O afastamento visa também evitar que a pessoa influencie outros para o mal. Foi aquilo que nós vimos no versículo 6, né? Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? É importante a gente lembrar que a disciplina e a exclusão de membros não é uma característica apenas da igreja. Toda associação, toda organização ou associação exclui membros que não vivem de acordo com seus princípios ou código de ética. Então, algumas pessoas poderiam pensar assim: nossa, como a igreja é intolerante, como a igreja é dura, né? Mas se um advogado fizer coisas contrárias ao código de ética dos advogados, ele é excluído da Ordem dos Advogados do Brasil. E a mesma coisa um médico, e a mesma coisa em qualquer organização ou associação que tem os seus princípios. Então, a disciplina, as ações disciplinares e mesmo a exclusão não é porque a igreja é intolerante, é porque a igreja tem princípios. E a gente vê isso também em outros grupos, em outras organizações. Para concluir, versículos 12 e 13. Paulo diz assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. É muito interessante que essa pergunta de Paulo, né? Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Então, o que Paulo está dizendo aqui é bastante importante. A igreja, ela não possui jurisdição, ela não possui controle, ela não possui poder sobre os descrentes. Numa sociedade como a nossa, por exemplo, os descrentes podem viver como quiser, desde que eles não cometam crimes. Isso é liberdade de opinião, isso é liberdade de pensamento. A igreja, ela não pode impor padrões cristãos aos não cristãos. Né? Você não pode obrigar que as pessoas vão, domingo todo mundo tem que ir numa igreja. Né? Ninguém pode falar palavrão. Agora nós vamos fazer uma lei que criminaliza o palavrão. Quem falar palavrão vai preso. A igreja não pode fazer isso, né? Impor os padrões cristãos aos não cristãos. E claro que a igreja deve lutar para que coisas que são criminosas sejam crime,
né? Mas existem coisas que não são crimes. Simplesmente nós não podemos impor às pessoas. O melhor testemunho que a igreja pode dar é amar o pecador sem amar o pecado. E é assim que nós devemos viver. Amar o pecador sem amar o pecado. Então vamos supor que você tem um amigo que ele é todo errado, né? Ele fala palavrão, ele é, sei lá, uma pessoa meio imoral, é assim que ele vive, é o jeito dele, e você convive com essa pessoa, é seu colega de trabalho, você conversa com ele, você ajuda essa pessoa naquilo que você pode ajudá-la, se ela tem uma necessidade, sei lá, ficou doente, precisou ir no médico, você dá uma carona para essa pessoa, você vai visitar essa pessoa, amar essa pessoa não significa que você concorda com o estilo de vida dela. E, cá entre nós, né, muitas vezes, por amar essa pessoa, que essa pessoa vai se converter. Por amar essa pessoa, que essa pessoa vai começar a prestar atenção naquilo que você diz. E vai prestar atenção no Evangelho, e vai tomar uma decisão por Jesus. Então, esse é o testemunho que nós temos que dar. E o fato de nós amarmos o pecador não significa que a gente concorda com o estilo de vida daquela pessoa. E para concluir, expulsem esse perverso. Aí Paulo cita Deuteronômio, né? Deuteronômio 17:7, 19:19, 21:21, etc. Então, Paulo ele tem esse livro de Deuteronômio na mente dele, né? Paulo ele tinha sido fariseu e a gente sabe que os fariseus eles conheciam o Antigo Testamento de cor. E tem muitos trechos do Novo Testamento que, que a gente lê e a gente percebe por uma expressão usada aqui, uma expressão usada ali, que Paulo, por exemplo, está escrevendo aquele capítulo tendo em mente um texto, seja de Deuteronômio, seja de Isaías, seja do que for. Por isso que é importante a gente conhecer o Antigo Testamento, porque isso enriquece também a nossa leitura do Novo. E aqui, Paulo mantém o mesmo padrão do Antigo Testamento. Na comunidade do povo de Deus, não podemos permitir a presença de membros que insistem na maldade e na perversidade. Por isso que ele usa essa expressão tão forte: expulsem esse perverso do meio de vocês. Como comunidade de Deus, como povo de Deus, nós não podemos permitir que esta pessoa continue no nosso meio, porque aqui não é lugar de alguém que quer viver dessa maneira. Essa pessoa, nós estamos sendo coniventes com o pecado dela, se nós a tolerarmos, e ela estará influenciando outros. E o desejo é sempre a restauração da pessoa. Ok? Muito bem. Então aqui eu vou dar agora 3 minutinhos. Agora vai ser mais rápido. 3 minutinhos para vocês conversarem sobre essas duas perguntas aqui. Ó. A primeira vocês meio que já responderam antes. Por que a comunidade cristã não pode tolerar membros que vivem abertamente um estilo de vida desobediente? E o que aconteceria se tudo fosse permitido na igreja? 3 minutinhos, conversa aí com as pessoas que fazem parte do seu grupo. Pessoal de casa, escreva a sua resposta e nós já estamos caminhando para o final da nossa aula. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vocês mudarem de posição um pouquinho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra
e nos ajuda, Senhor, a realmente viver a vida cristã como a celebração da nossa redenção, da nossa libertação, que a gente possa celebrar essa nossa nova vida com a sinceridade, com a verdade, uma vida bonita, uma vida que realmente te honra e abençoa as pessoas. Nos leve em segurança para as nossas casas. Obrigado por esse tempo juntos aqui de comunhão e de aprendizado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um bom descanso e até a semana que vem, se Deus quiser.